Giro Metropolitano, mais uma edição no ar para pensar a região metropolitana do Recife e seus desafios e oportunidades. É uma proposta do Sistema Jornal do Comércio, claro que também da Rádio Jornal, para fazer pensar e avançar em um momento importante para Pernambuco. E hoje estamos recebendo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Obrigada por estar com a gente aqui no Sistema Jornal do Comércio. Boa tarde, Tony. Obrigado pela presença. Tony Araújo, volta aqui na nossa bancada. Um prazer dividir esse espaço com um amigo. Depois de um breve recesso, né, por questões de Sim. horário, a gente está de volta ao Giro Metropolitano para, como eu costumo dizer, tratar de assuntos que são importantes a quem vive e a quem circula pela região metropolitana do Recife. Inovação, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, reconhecimento internacional. O Porto Digital, o presidente, tem uma marca muito forte, inclusive muito mencionada, citada positivamente, com vários aspectos, inclusive de aplicação dentro do urbanismo da região central do Recife. Mas precisamos situar. Hoje, o Porto Digital é uma das marcas da capital, do Recife. Hoje o Porto consegue ajudar Recife a avançar? De quais formas, presidente? Olha, o Porto Digital é que a gente chama de um distrito de inovação, que é um local da cidade onde você tem uma política fiscal diferenciada para empresas de tecnologia e economia criativa que nasçam lá ou mesmo se instalem, né, são atraídas para lá. Obviamente, e sim, a gente tem dois propósitos muito claros. O primeiro deles é fazer o restauro do centro da cidade, especialmente do bairro do Recife, né, porque é ali onde está a nossa alma, e do centro, consequentemente, também. E o outro é criar um projeto de geração de emprego e renda e inovação para a cidade do Recife, centrado em tecnologia, economia criativa e nesses instrumentos que nós já temos lá. A gente começou há 25 anos, estamos completando esse ano, 25 anos, né? Com duas empresas. A gente começou hoje, são 475, são 21.500 colaboradores da economia do conhecimento que trabalham, especialmente dentro do bairro do Recife. É lógico que tem gente fora, na área comercial, às vezes tem trabalho remoto e tal. Tem gente que tem escritório em São Paulo e por aí vai. Mas o bairro do Recife é, obviamente, onde está grande parte das nossas atividades. Muita gente pergunta o que o Porto Digital faz, né? A gente às vezes não consegue tangibilizar, né? Ali dentro nós somos uma vertical de software, é o que a gente faz, né? A gente não produz nada físico como esse smartphone, por exemplo, mas qualquer smartphone do Brasil tem uma tecnologia feita dentro do Porto Digital, né? Seja da Nokia, da Apple, da Motorola, da Samsung, qualquer um deles tem alguma coisa que foi feita lá dentro, né? E a gente é um parque muito diversificado. Você tem lá a principal empresa de cibersegurança do Brasil, que é a Tempest, que foi fundada por 2 alunos e um professor da Federal, até a Neurotech, que é uma das principais empresas de IA do Brasil também. Foi comprada pela B3, também fundada dentro da Federal com o CESA Labs. O CESA é nosso principal instituto de ciência e tecnologia. Lá dentro é um ambiente completo de inovação. A gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia, são 6 incubadoras e aceleradoras, mais de 400 empresas, uma faculdade própria. Então é esse ecossistema todo de empresas que estão instaladas lá dentro. E as pessoas perguntam, né, o que a gente faz, além do celular, por exemplo, que eu acabei de citar. Por exemplo, quando você anda pela Domingos Ferreira e vê o semáforo inteligente, aquilo tem uma empresa do Porto Digital, que é a Sertel, por trás. Essas bicicletas compartilhadas que nós temos hoje, Sim. o primeiro projeto foi feito lá dentro, inclusive pelo próprio núcleo de gestão, que foi depois vendido para o Bradesco, para o Itaú. Era um projeto chamado Porto Leve. Depois, hoje o sistema, inclusive, é bem mais avançado, tá? Mas foi o primeiro lugar que teve. Então a gente faz experimentações urbanas, né? Respondendo aí a sua pergunta, assim, a melhoria nas possibilidades do que tem. Mas é bom deixar claro o seguinte: toda inovação ela não surge de uma ideia, ela surge da resolução de um problema. Você traz um problema e o setor de inovação, as empresas normalmente conseguem trabalhar na resolução daquele problema usando tecnologia em grande parte das vezes, né? Então, a nossa expertise é essa, é a resolução de problemas e, obviamente, a gente tem ali diversas possibilidades, né, com esses 21.500 colaboradores que a gente tem dentro do parque hoje em dia, né? Como eu falei, o Porto Digital ele é bem diferente dos outros parques tecnológicos, digamos assim, porque ele é no centro da cidade, ele tem essa característica de reforma urbana, isso é bem relevante, mas a gente tem uma série de contribuições. Por exemplo, também quando você anda e tem
o vídeo monitoramento da cidade, aquilo feito pela Avantia. Os novos, esses Os novos pontos. novos também, é de uma empresa local de Recife. Uhum. A Avantia faz no Brasil todo, uma das maiores empresas do Porto Digital, então tem muita coisa ali que sai daqui. Agora, vale salientar o seguinte, grande parte da produção que é feita aqui é para fora, né? A gente tem poucos clientes aqui, realmente, né? A gente tem muito cliente fora, principalmente as grandes empresas. Se você pegar um Accenture, por exemplo, provavelmente não tem cliente nenhum aqui, talvez. Todos os clientes são fora, exportações, tal. Então, a gente trabalha do Recife para o mundo, literalmente. Como é na Regional Pernambuco falando para o mundo, né, Tony? Exatamente, é o que estamos fazendo agora, né? Sim. E aí, presidente, o senhor falou nessa questão, né? Um quarto de século, né? Um quarto de século. Quando a gente fala em tecnologia, especialmente tecnologia da informação, é muita coisa que acontece, né? E o senhor falou a respeito de solução para problemas, trazendo para a nossa questão o tema do nosso programa, que é o Giro Metropolitano. Como é que o Porto Digital ele se insere nessa questão metropolitana? Porque o que a gente tem debatido aqui, o que a gente tem trazido é essa necessidade de enxergar a região metropolitana como tal, e não como um conglomerado perdido de municípios. Isso precisa funcionar como uma região metropolitana. Como é que o Porto Digital ele poderia se inserir nessa questão? Bom, a gente já se insere, né? Então, se você pegar grande parte da indústria que está localizada aqui pela região metropolitana, o Recife tem uma característica um pouco diferente dos demais municípios ou capitais do Brasil, né? O Recife tem pouca área, agora a região metropolitana você tem indústria, Pojuca, Cabo, então você tem, pelo menos aquele trecho de Pojuca que ainda do lado do Cabo ali, né? Você tem Paulista, você tem uma indústria por aqui, mas Recife é uma cidade característica de um setor de serviço especializado de alto valor agregado. Eu acredito, sinceramente, que a grande saída econômica para a região metropolitana vai ser por aí. A gente precisa ficar atento ao seguinte: vai chegar a reforma tributária agora, em 2032, já foi aprovada, então tem agora um pipeline de aproximação, né, da alíquota, tudo. Os serviços vão ficar mais caros e os produtos mais baratos. Isso é a lógica, a mesma lógica do internacional, né? Você tem uma alíquota única para o setor de serviços e para a indústria também. Mas uma coisa que vai naturalmente acontecer é que parte significativa da indústria ela vai se concentrar em São Paulo por conta da infraestrutura e em Manaus por conta do benefício da Zona Franca. Sim. Então, o que vai, de alguma forma, sobrar para o resto do Brasil do jeito que ele está configurado hoje são as indústrias regionais. Né? Então, a preocupação nossa a partir de agora precisa ser a de melhorar a infraestrutura, né? Mas principalmente a gente trabalhar o setor de serviço. E setor de serviço em área de conhecimento, aqui em Recife, por exemplo, a gente tem o setor de saúde que é fortíssimo, e a gente também tem o Porto Digital, um setor de tecnologia que também é muito forte, né? Que está grande, mais de 90% é localizado dentro do Porto Digital, né? Então, quando a gente pega esses setores que têm possibilidade de crescimento, mas você tem outros, como o turismo, que tem possibilidade de crescimento. A gente tem também o setor de engenharia civil que faz projeto, mas para tudo isso você precisa de um conjunto de capacidades que são diferentes, é um conjunto diferente, na verdade, do que a gente tinha até então, né? Que era muita preocupação com a indústria e tal. Eu sempre costumo falar do caso de algumas chegadas por aqui. Né? Quando chega uma indústria, porque o Estado sempre pensou dessa forma, né? Eu estou dizendo o Estado industrial e tal. Até porque trabalha ICMS, então você tem benefício fiscal, tudo. Quando chegava uma fábrica para se instalar aqui, você chegava, dava para essa fábrica o terreno, você dava capacitação para a galera trabalhar, você dava incentivo fiscal, você dava tudo que era possível. Né? Quando chegava no setor de serviço, posso pegar aqui o caso do Hospital Esperança. Quando o Hospital Esperança chegou aqui, há um certo tempo atrás, ninguém deu nada para o Hospital Esperança, certo? E além disso, ainda mandaram tirar as palafitas e fazer o plano viário. Então, enquanto o Estado, né, o poder público, chega para e fala de incentivo, para o setor de serviço ele fala de mitigação. E eu aposto que o Hospital Esperança deve empregar muito mais gente com um salário muito melhor do que qualquer fábrica que você tenha por aqui. Não quer dizer que você vai negligenciar um ou outro, mas eu estou dizendo o seguinte: você precisa colocar tudo dentro de um pacote de incentivo. Vai ser preciso que a gente se adapte a isso, né? E eu estou falando bastante disso porque é o seguinte: a grande saída que o Recife vai ter é no setor de serviços. Agora, para isso, a gente vai precisar de muita gente capacitada, aproveitar o potencial. E a rede universitária nossa, que é incrível, proporcionalmente, ela é muito maior do que qualquer estado do Sudeste que você tenha, né? Porque a gente tem aqui, só para ter uma ideia, 3 instituições federais de ensino, o IF, a UFPE e a Rural, isso tudo aqui em Recife, né?
e alguns campos espalhados pelo estado também. Você tem uma universidade estadual, UPE, todas elas têm. Você tem faculdades de nicho no setor de serviço muito boas, como a César School na área de tecnologia, a Faculdade Pernambucana de Saúde na área de medicina e de saúde. Então você tem essas capacidades instaladas. A gente vai ter que se preocupar, do ponto de vista estratégico, muito por aqui, né? Então, voltando à sua pergunta, é o seguinte: quando a gente está falando de tecnologia, instalação, melhoria de qualidade de vida, você tem duas saídas, normalmente, muitas soluções, porque as soluções são globais. Quando a gente está falando na produção de uma solução aqui, toda empresa está pensando justamente em fazer a escala do seu produto para vender para o mundo todo. E a mesma coisa, uma de São Paulo, uma do México e por aí vai. Então você tem uma parcela da tecnologia que, obviamente, ela é comprada, e você tem uma tecnologia que é feita em casa para resolver os problemas, né? Porque nem todos os problemas são iguais. Mas, por exemplo, um problema de semáforo inteligente é igual em qualquer lugar do Brasil. A Sertel, como eu já falei, ela está no Brasil todo. Faz para o Rio de Janeiro, faz para São Paulo, faz para outras, né? A Avantia, a mesma coisa, faz vídeo monitoramento com inteligência artificial para várias cidades do Brasil, né? Então, a gente tem isso. Uma contribuição fundamental ali no caso é a gente precisa crescer para melhorar a qualidade de vida na cidade, porque a gente paga salário mais alto que os outros setores, e por aí vai, e ao mesmo tempo ajudar e contribuir da forma que é possível dentro do espectro, como você falou, da região metropolitana, né? A gente tem várias empresas que têm produtos aqui, e o poder público também, né? Como eu falei, o semáforo inteligente é um, e por aí vai. Então, a gente tem uma série de possibilidades aqui dentro. Agora, uma coisa é fato, né? A gente ainda usa, até pelo crescimento muito rápido e tal, mas a gente ainda usa pouco o potencial que o Porto Digital tem para resolver os problemas das cidades como um todo, certo? Por desestruturação das políticas públicas e por aí vai. Como você falou, né? A gente tem vários municípios aqui dentro, isso é pouco tratado. Agora, há uma preocupação com isso. Quando você pega a cidade do Recife, a gente já tem várias parcerias, e com o governo do estado também. E a gente está avançando. A gente está levando agora o Porto Digital para outros lugares, né? Já levou para. Está levando para Caruaru, a gente vai inaugurar dia 28 a 30 de agosto agora, vai ter inauguração, vai ter um grande evento lá. A gente vai inaugurar o Porto Digital no centro de Caruaru. A governadora já anunciou, né? Então eu posso até falar, mas vai ter um anúncio oficial lá na frente, que a gente vai ir para a Petrolina também. Vamos ter mais 2 postos avançados, então a gente vai se instalando pelo estado. Recife, Caruaru, Petrolina, e mais 2 Portugal, Portugal também. A gente já está. A gente tem escritório em São Paulo, né, nesse caso, isso de apoio às empresas. Claro. A gente tem projeto educacional, isso é curso de graduação em Aracaju e Brasília, na Universidade Católica, né? A gente se expandiu muito naquilo que é a nossa expertise. Agora, né? haveria a possibilidade de outra cidade da região metropolitana, talvez um pouco mais afastada, uma cidade que socialmente talvez precise de um desenvolvimento, de capacitação, vaga em trabalho para jovens, diversificar essa matriz. Há a possibilidade da região metropolitana ter outra unidade do Porto? Há muita possibilidade. A gente tem, assim, basta que, obviamente, tenha uma política pública que queira. Então, por exemplo, a gente está conversando com a Prefeitura do Cabo, a gente tem muita aproximação. A Prefeitura de Olinda, por exemplo, faz parte do Conselho do Porto Digital. Então, a gente tem várias conversas. Mas, para isso tudo, a gente precisa entender o seguinte: qual é a estratégia que a gente vai querer ter para isso, né? O Porto Digital ele trabalha em várias frentes. A gente trabalha na frente de produção de inovação, a gente trabalha na frente de formação também. Hoje a gente tem, por exemplo, e é com a Prefeitura do Recife, o maior programa de formação do Brasil, que é o Embarque Digital, né? Que tem ali, a gente já tem 2.500 jovens estão fazendo faculdade, custeados pela prefeitura, né, e organizados tudo pelo próprio Porto Digital, né? Então a gente tem várias frentes ali. Agora, a única coisa que a gente realmente precisa entender é o seguinte: as coisas estão mudando, as cidades estão mudando. A gente vai verificar agora, por exemplo, uma mudança muito significativa, que vai ser a diminuição da população brasileira, né? A taxa de fecundidade caiu muito, está em torno de um pouco menos de 1,6. Para a reposição da população teria que ser 2,1. Então, assim, a gente vai verificar isso a partir do próximo censo, já vai começar. Mas Recife, por exemplo, já perdeu habitantes. E vai ser um processo natural. Isso não é um processo que... Porque tem muita gente falando, não, está diminuindo porque as pessoas estão indo embora porque a cidade está ruim. Não é isso, não. É porque isso vai ser um processo natural. Vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer em praticamente todos os lugares. Isso muda a configuração urbana de uma forma muito significativa. A gente não precisa mais ficar falando de área de expansão. Se há 10 anos um urbanista viesse aqui,
A primeira coisa que ele ia falar era para onde a cidade vai crescer. Não, não tem essa conversa. A gente tem que começar a reestruturar a cidade. Tem uma possibilidade agora muito grande, né, que é justamente aproveitar essa diminuição populacional para reestruturar as suas cidades, recuperar os seus centros. Né? Para a gente, a questão da recuperação urbana do centro é um ponto de honra fundamental. Né? Então, o bairro do Recife hoje, ele tem todos os problemas que qualquer lugar tem, mas a situação do bairro do Recife é muito diferente do bairro de Santo Antônio, por exemplo. Né? Um metro quadrado, quando você está lá no bairro do Recife, no prédio da gente, custa de 80 a 90 reais o metro quadrado de aluguel. Se você atravessar a ponte, num prédio que tem lá o Itaú de Cima, custa 4 reais. Quer dizer, por quê? Porque há uma desestruturação urbana que é muito maior, por exemplo, do que as pessoas imaginam, que é, por exemplo, o abandono do centro. A gente sempre fala da Rua da Imperatriz, veja. Existe um processo em curso de transformação digital, dentre outros processos, né, de relocalização dentro dos bairros, em que a Rua da Imperatriz nunca mais vai voltar a ter comércio, como tinha. E não é só porque ficou abandonada, até também por isso, mas muito mais por uma mudança de configuração urbana. Né? Então, assim, a Rua da Imperatriz, por exemplo, como a gente tinha, ela não volta mais. Ainda ficam tentando algum projeto, não volta. E não adianta ficar imaginando que isso é só culpa do governo, porque não é. Isso é um processo natural de deslocalização. Então, por exemplo, se você chegar em Bibiribe hoje, tem uma Magazine Luiza. Se você chegar em Jaboatão Velho, tem uma loja americana, certo? Para que uma pessoa vai sair de Bibiribe para ir para o centro da cidade, colocar uma televisão na cabeça e sair andando como antigamente a gente via? Sendo que ela recebe em casa. Abreu e Lima, né? Você passa ali na BR-100 em Abreu e Lima, você tem um comércio Tem um muito comércio forte. puxante Ninguém demais. vai se deslocar de Abreu e Lima até o centro. Há 3 anos eu estou morando hoje nos Aflitos, mas eu morei minha vida toda no centro da cidade, né? Morei no bairro de Santo Antônio, morei ali na Conda Boa Vista, quando era estudante. Depois fui morar na Barão de São Borja, morei muito tempo no centro, né? E via as mudanças que a gente teve lá, né? Se você chegasse há 15 anos atrás, pela Conda Boa Vista, no mês de dezembro, era completamente parado, não sei se vocês lembram, tudo. Era muita gente do bairro de Santo Antônio. Esse ano, aí o bairro de Santo Antônio, por exemplo, sofreu uma reconfiguração urbana normal, né? E eu estou falando isso porque se não fosse o Porto Digital, o bairro do Recife seria certamente a Cracolândia da cidade hoje. São 20 mil pessoas que circulam todos os dias ali. Né? Então, durante o dia, você tem uma configuração urbana muito superior ao que você tem se você atravessar a ponte. Ou, aliás, em outros lugares da cidade, certo? Agora, tem todos os problemas que qualquer lugar do Brasil tem. Mas, se você for ver o bairro de Santo Antônio, nessa reconfiguração que ele sofreu, né, a gente tinha... há 15 anos atrás, por exemplo, o bairro era lotado. Aí, quando começou o movimento fortalecido de shopping, algumas lojas, as principais lojas, as lojas de departamento e lojas de marca, elas foram para os shoppings, que aproveitam um espaço digamos assim, da dificuldade urbana que nós temos para aproveitar isso. É uma falha de mercado. Então, os shoppings no Brasil eles são bem localizados, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que o shopping é afastado. Então, ele entra num buraco que você tem da cidade, né? O shopping tem segurança, o shopping tem um ar-condicionado bom, ar-condicionado, tem tudo que a cidade deveria ter, ar-condicionado não, mas assim, mais segurança, claro. Piso bom e por aí vai. Facilidade de estacionamento. Facilidade tudo, né? Então, você teve essa primeira movimentação, aí as lojas melhores foram saindo, ficando lojas de roupa sem marca, que assim, ou populares, e eu estou separando o bairro de São José, que tem uma dinâmica diferente, né? Que são aquelas lojas dos chineses, por aí vai. Quando você pega o bairro de Santo Antônio, esse ano estava completamente vazio no final do ano. Completamente vazio. E eu acho ali que o tiro de misericórdia foram as Shoppees da vida, porque aí realmente ele popularizou. Porque o brasileiro, ele gosta muito do digital, de alguma forma. A gente está muito digitalizado. Né? As periferias estão muito digitalizadas. O que também é uma oportunidade, né? É uma grande oportunidade. Veja, isso é uma grande oportunidade. Porque a gente tem um mercado enorme, só que a gente não aproveita o potencial que a gente tem de mercado também, né? Porque a gente podia ter muitos produtos nacionais e por aí vai. A gente não aproveita essa economia em rede que já está naturalmente instalada. Agora, a população aproveita. Quando você pega, como eu disse, o bairro de Santo Antônio, ele é um resultado desse sofrimento, digamos assim, que o comércio está sentindo a nível mundial. Mas
Assim, ele representa uma grande oportunidade para geração de emprego, ele representa oportunidade para melhoria da qualidade urbana, porque não tem o menor sentido você ficar se deslocando muito, né? Então, por quê? Porque se você pegar o Recife é um lugar curioso. Você tem uma faixa, que é a Agamenon Magalhães, onde você tem de um lado e de outro. A população toda está aqui, aí ela se desloca toda atravessando a Agamenon, aí no final da tarde ela volta toda, porque essa foi a configuração urbana Claro, da que a cidade. gente fez. E a gente precisa ter cidades mais dinâmicas. Tal. O que a gente imagina lá para Santo Antônio é que pudesse virar moradia, tal, mas não é fácil fazer isso. Nem todos os prédios são conversíveis, porque é muito fácil imaginar. Né? Não, vamos colocar, tem gente morando na rua, por que é que o prédio está vazio? São coisas, veja, são coisas bem diferentes, porque os prédios às vezes não tem como você fazer retrofit para uma habitação, certo? Sim. Ele fica mais caro. E muitas vezes, né, Tony, diferentes convidados que recebemos aqui falaram o seguinte: o Porto Digital movimenta tantas pessoas na região central da cidade. Vamos fazer com que essas pessoas estejam morando também nesses bairros da região central, alguns que já foram bem citados aqui pelo senhor. O que eu pergunto é: o Porto Digital hoje consegue desenvolver uma política interna de estímulo a esse funcionário para que ele saia de Afogados, Aflitos, Beberibe, Boa Viagem, Zona Norte, Zona Sul, independentemente de onde mora, para convencimento dessas pessoas? Existe hoje uma parceria com a prefeitura, existe uma política de entender que o Porto pode ser um ator importante nesse processo? Olha, existe. O Porto Digital, a gente tem, obviamente, proximidade política com todos os agentes públicos, prefeitura, governo e por aí vai, né? Até pela importância da política Sim. pública, né? Que é bem relevante. A gente tem discutido isso bastante. O bairro do Recife, o que a gente tem que entender é o seguinte: ele tem uma configuração muito complexa para habitação. Ele é um bairro tombado, onde o preço do metro quadrado já é muito elevado. Para aluguel, só para ter uma ideia, é o aluguel mais caro do Recife hoje para você alugar. Mas ele é só para empresarial, ele não é para residencial. Uhum. Né? Então, quando você pega o bairro do Recife, a gente tem um pouco mais de 800 moradores na comunidade Pilar, poucos moradores por ali, mas agora a gente está vendo alguns projetos habitacionais. O Moinho é um deles, vai ter o Iolo também, vai ter um na Rio Branco agora também, que está sendo, já vai começar agora a obra. Provavelmente vai ter aquele prédio da Votorantim, mas veja que eu estou falando de projetos que são maiores, que você utiliza os prédios. A configuração do bairro ela não ajuda a fazer moradia, porque como as casas foram feitas lá no início do século passado, né, na reforma urbana que a gente teve, a gente precisa ver o seguinte, que as casas são muito grandes para serem casas e pequenas para serem empresariais. Então elas estão. Então, ninguém vai morar numa casa de 2.000 metros quadrados que não tem garagem, certo? Isso é um fato. E que custa 10 milhões de reais. Ninguém vai morar numa casa dessa, né? Então a gente precisa ter equipamentos diferentes, tal. Estão alguns projetos acontecendo, mas onde é que grande parte da galera está indo? Na Rua da Aurora. Sim. Certo? Existe tem projetos novos também tem sendo projeto desenvolvidos. tá subindo aqui, né? Aqui perto tem vários Sim. projetos. E o que a gente sempre imaginou é que o bairro de Santo Antônio pudesse virar isso. O estoque imobiliário é de mais de 200 mil metros quadrados desocupados. Ali perto, na frente da Guararapes, por ali tem um estoque urbano muito grande. Mas quando o Porto Digital chegou lá em 2000 e começou a restaurar alguns poucos prédios no bairro do Recife, você tinha também a Rua do Bom Jesus, que já estava razoavelmente requalificada, tal, porque tinha feito lá atrás, quando era prefeito. A gente conseguiu ir recuperando o bairro aos poucos, até hoje. Você vai, faz um prédio aqui, outro prédio ali. Se você olhar de cima do Porto Digital, tirasse uma foto de 20 anos atrás e uma foto de agora, você ia ver a diferença, que era muito significativa. Aqueles galpões não tinha, que foi feito depois. Sim. Você não tinha Passo do Frevo, você não tinha Cais de Sertão, você não tinha aquele monte de prédio de tecnologia, você não tinha quase nada. Para quem às vezes acha que não evoluiu, que não avançou em nada, então avançou, presidente, na sua opinião. Muito. Agora, o bairro de Santo Antônio é onde tem estoque imobiliário significativo. Só que lá não será possível você pegar um prédio, aí outro prédio. Essa recuperação urbana não vai vir dessa forma, porque o bairro está muito detonado. Né? A segurança pública lá é um horror no bairro de Santo Antônio. Isso, se você pegar a própria polícia, fala a mesma coisa. Então, a segurança pública ela é muito ruim. A desordem urbana é absolutamente caótica. A gente se acostumou a fraturar a cidade. Né? A gente pegou em um determinado momento, veja, a Guararapes já é meio que uma fratura ali, porque o bairro de Santo Antônio tinha uma configuração, foi feita a Guararapes, ok. Porque hoje a gente imagina, a Guararapes é um lugar histórico, né? Mas a Guararapes já veio para fraturar o bairro.
Depois foi feita a Dantas Barreto, que realmente aí foi a destruição de grande parte do bairro de Santo Antônio, né, porque o bairro era lindo antes daquilo, né? Então, o bairro de Santo Antônio, aí acharam um pouco, aí colocou o camelódromo, aí depois acharam um pouco ainda, colocaram uma parada de BRT no meio da Guararapes, fratura da... Então, assim, as fraturas urbanas que foram feitas no centro da cidade, elas não são fáceis de recuperar. Agora, ainda é tempo de você ter alguma, porque o bairro de São José está razoavelmente mantido, né? Então, você tem uma... Agora, não é fácil fazer isso. Você não vai conseguir fazendo isso, um Porto Digital chegando um aqui, outro ali. Claro. Veja, a lei do Porto Digital, ela inclui o bairro de Santo Antônio também. Mas a gente não tem nenhuma empresa lá. Todas as 475 estão em Santo Amaro e no bairro do Recife, certo? Por quê? Porque sozinho, a gente mesmo nem sequer a gente imagina hoje atravessando, enquanto essa requalificação urbana vinda do poder público não acontecer, certo? Isso precisa ser feito. E a gente precisa olhar para o bairro do Recife, né? Eu tenho falado isso muito com o prefeito, com o vice-prefeito, com o Vitor, que é o secretário de infraestrutura. Sim. A gente está muito atento a isso. A gente está vendo uma mudança de percepção disso, porque o que vai acontecer com a reforma tributária vai acabar o benefício fiscal do bairro. Então, para a gente fazer com que todas as empresas permaneçam lá, a gente precisa deixar o bairro um brinco, porque senão a gente vai ver um deslocamento das empresas para outros aí é uma bairros, corrida contra o tempo. para outros bairros da cidade. Então, e não é o que a gente quer, certo? Agora, isso é uma parte que cabe ao poder público. Sim. Né? A gente precisa reestruturar a calçada, a gente precisa melhorar a segurança, a gente precisa melhorar a mobilidade. Para chegar no bairro do Recife hoje está muito difícil, né? Porque você tem uma ponte fechada que vai reabrir, ok. Mas se você pegar a Avenida Norte, veja, porque eu estou falando essas coisas, de 5 anos para cá, eu cheguei lá em 2018, né? A gente tinha 9.500 colaboradores, tem 21.500. Você tem um moinho, por exemplo, tem 50 mil metros quadrados que foram recuperados. Isso tudo representa um contingente de pessoas chegando muito grande na ilha todos os dias. Só para ter uma ideia, a gente tem 101 cafés e restaurantes em 300 metros de raio ali no Porto Digital. É muita coisa. Então, assim, você tem muito fluxo para lá. Então já está começando a ficar muito difícil chegar, certo? Então você pega trânsito todo dia aqui na Vila Norte. Pois é. Vai chegar há 5 anos atrás, você não pegava. E isso vai precisar do poder público tratar essas coisas, porque nós, como entidade, veja, o Porto Digital, em última instância, ele é uma ONG, né? A gente não é um conjunto de empresas, né? Tem as empresas que funcionam dentro do parque, mas Claro. o núcleo de gestão ele é uma ONG. A gente não tem recurso para qualificação urbana. A gente vai atrás para recuperar prédio, Sim, sim. arruma parceiros, mas o resto cabe ao poder O público. nome já diz, não governamental, né, Tony? E aí, presidente, trazendo para essa conversa que envolve moradia, os outros municípios, como é que se dá esse diálogo? Porque o senhor disse que a Prefeitura de Olinda faz parte do Conselho, mas como é que acontece esse diálogo para essa colaboração? Porque o Porto, como o senhor bem falou, atua em várias frentes, então certamente tem muita colaboração a dar. Só que, se a gente for pensar em pessoas se deslocando para um outro município, a gente precisa pensar também na questão de mobilidade, porque para chegar, tudo converge para a capital. Então eu preciso chegar na capital. Se eu moro em Paulista, se eu moro em Jaboatão, se eu pretendo morar em Araçoiaba, em Aldeia, que seja, eu preciso ter facilidade para chegar na capital. Então a gente precisa conversar através das vias. O senhor falou da Avenida Norte, eu passo por lá todo dia e sei o quanto é complicado hoje. E com as outras prefeituras, com esse intuito, com a colaboração, para essa questão de moradia, como é que funciona? Olha, não, a gente não constrói moradias, né? Não. Isso aí a gente participa Tudo bem. da discussão urbana, né? Ainda é muito tímida. O que tem a gente de participação, efetivamente, o Porto Digital, ele é um patrimônio do Recife, que está se espalhando agora. Uhum. A gente está à disposição de outros municípios para conversar, para fazer projetos. Como é que a gente trabalha normalmente? O poder público chega para ajudar no início. E depois a gente vai buscar recurso, projeto, por aí vai. Isso é uma característica nossa. A gente tem conversas abertas hoje com a Prefeitura do Cabo e a Prefeitura de Ipojuca. São conversas abertas ainda, né? Para discutir projetos. A preocupação de todo mundo, vou ser bem sincero, hoje, ela parte muito, quando nos procuram, muito mais em torno do que vai ser da juventude que está ali agora. Há uma preocupação hoje enorme com isso. Mercado de trabalho, Mercado como de trabalho que abranger. está mudando muito.
A gente tem visto uma deteriorização muito grande da qualificação, né, de uma parcela substancial da juventude. Tem uma parcela que entra na universidade e outra não. Então, a preocupação de todo mundo hoje está muito voltada para isso. E a tecnologia, ela representa uma possibilidade incrível de você transformar a vida das pessoas, como um embarque digital, por exemplo, né? Ele tem transformado a vida aí já de milhares de jovens. Quando você pega uma pessoa em vulnerabilidade, ela faz não é nem uma conversão de carreira, mas ela faz uma universidade que está muito acoplada com o mercado e arruma um emprego que tem uma qualificação bem mais alta, ele muda a família toda, né? A gente sabe que ele interrompeu o presidente, mas a gente sabe que o Embarque Digital é um projeto da prefeitura em parceria com o Porto. O prefeito Cabo Santo Agostinho, prefeito Lula Cabral, é um parceiro de primeira hora do prefeito Recife João Campos. O Cabo de Santo Agostinho tem uma problemática grande com relação à violência, e isso impacta, enfim, no tráfico de drogas, o afastamento desses jovens, desse circuito do emprego que nós esperamos e toda a sociedade aguarda. E aí eu fiquei pensando aqui, será que existe uma possibilidade de um embarque digital Cabo de Santo Agostinho, por exemplo? Veja, depende muito das prefeituras. Sim. O programa já está formatado, a gente tem as universidades, então é muito fácil da gente fazer hoje em dia, certo? Isso não é difícil. O que eu imagino que as prefeituras podem fazer também é o seguinte, algo que já aconteceu na Índia e Portugal. As prefeituras têm uma oportunidade agora por conta do ensino técnico, não é nem o técnico, o contraturno também, principalmente para o ensino fundamental 2, o que a gente imagina é que é possível construir projetos educacionais de programação no ensino fundamental, uma espécie de universalização do ensino de programação para os alunos do Fundamental 2, como já existe em Portugal e na Índia, certo? Então, porque eles tratam basicamente como uma outra língua, uma linguagem que é aprendida. Então, isso é possível de fazer, porque as próprias prefeituras têm como buscar o recurso no MEC, fazer esse tratamento, a gente incuba o projeto e o projeto depois fica lá, a prefeitura internaliza, como foi feito isso lá atrás com o médio, que hoje grande parte das escolas está em ensino integral. Então, é possível você fazer esses projetos. A minha preocupação em relação à questão da juventude é muito grande hoje, porque a gente tem uma oportunidade gigante hoje de empregabilidade. Porque eu vejo, o Porto Digital tem aí 21 mil pessoas. Nossa aspiração é chegar a 50, 60 mil daqui a 20 anos. A gente sabe que a gente muda a cidade se isso acontecer, né? Do ponto de vista da empregabilidade, das possibilidades que você tem, o mindset que muda na cabeça das pessoas também, mas a gente tem uma juventude imensa aí que não é que ela vai ser excluída, ela já está excluída do mercado de trabalho. E com a chegada de inteligência artificial e por aí vai, até quem está se formando nas universidades vai encontrar uma situação muito diferente do que a gente tem. Só tem um estudo da Fé Comércio de São Paulo com a Raiz, que é bem relevante, diz o seguinte, olha, surgiram mais ou menos nos últimos 10 anos, isso em empregos gerados, certo? Ele tem lá o dado do emprego do Cachete. Foi de 2012 a 2022, foram gerados algo em torno de 500 mil vagas de desenvolvedores de software no Brasil. Basicamente, ele dobrou o número de desenvolvedores. E sumiram 1.300.000 vagas de negócios. Sumiram. Desapareceram, certo? As vagas, por quê? Por vários fatores. E isso vai se acelerar muito a partir de agora. Né? Porque a partir do momento que você tem inteligência artificial, processos muito mecanizados e por aí vai, você potencializa muito a produtividade. Agora, está em tempo da gente entrar nesse trem que está passando aqui agora, né? A gente já está fazendo, por exemplo, a discussão dentro do embarque digital, né? Giordano, Silvio Meira, Rodrigo, outras pessoas já estão discutindo isso lá dentro, que é justamente transformar os cursos todos, a gente ensinando com IA já. Né? Então, para quê? Para que a gente forme a gente suba 10 degraus assim no nível dos programadores que a gente vai formar. Mas tem muita coisa para tudo quanto é área que a gente pode fazer isso agora. Então, assim, voltando, a questão da empregabilidade precisa estar na ordem do dia de todos os municípios. Claro. Porque, veja, no final das contas, quando a gente vê, nós temos uma série de problemas urbanos, de poder público, a gente tende a imaginar que o grande problema das cidades é o poder público. Mas, veja, o grande problema do Recife é a falta de renda das pessoas. Quando caiu aquela chuva de 2022, veja, ninguém da classe média morreu. Porque está tudo urbanizado, está tudo organizado, as casas estão lá. Se você não resolver o problema econômico da estruturação da renda média das cidades, né, e da distribuição delas, fica muito difícil.
Veja, se você pegar o orçamento da Prefeitura do Recife nos próximos 10 anos e investir 100% em habitação e mais nada, é capaz de você não resolver o problema da habitação, certo? E não é dessa forma que a gente vai resolver. A gente precisa ter uma outra ideia das coisas, né? Entendendo que a gente precisa incluir as pessoas dentro da economia e não apenas ficar trabalhando de forma ou assistencial ou paliativa e por aí vai. A gente precisa entender que a gente precisa resolver o problema da renda das pessoas. A gente tem oportunidade dentro do Porto Digital para crescer mais, tem oportunidade no setor de saúde, apesar que ele já está realmente com muita gente, né? Tem oportunidade no setor de turismo. A saída da gente é buscar o setor de serviços avançados de alto valor agregado. Agora, para isso, precisa de educação, precisa de ciência, precisa de tecnologia, precisa daqueles elementos ali que a gente já conhece, ou aquelas habilidades e competências necessárias que todo mundo vai precisar ter para que a gente se inclua, digamos assim, ou inclua a cidade toda dentro dessa mobilização. No final, a gente precisa entender que tudo isso, veja, faz parte de um grande composto que a gente precisa ter de mobilização da cidade em torno da educação. Não tem outra forma, né? A gente não tem outra forma de escalar a resolução de problemas. E quando eu estou falando isso, não é dar diploma por aí e tal, foi feito com fiéis e por aí vai. Não é dessa forma. Hoje a gente tem uma configuração, só para ter ideia, o Brasil forma 29 mil pessoas de tecnologia presenciais no Brasil todo e 125 mil advogados, né? Ou bacharéis em direito. Sim. Por quê? Porque se a gente não coloca os incentivos corretos, né, a gente fica imaginando que os incentivos, por exemplo, todo mundo acha que tem que dar para fazer concurso, acabou aquilo, né? A gente tem um outro mercado, agora são outras competências. E a preocupação que a gente tem hoje, e eu estou vendo os prefeitos que estão procurando, tem muita relação com isso, a preocupação com a juventude. E tem que se preocupar mesmo. E que se preocupem efetivamente, né? Criando mesmo, inclusive para porque a gente precisa melhorar a renda média das pessoas e a tecnologia é uma forma. A gente acha que a tecnologia às vezes não melhorou, a mobilidade, não sei o quê. Pega 15 anos atrás, certo? Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás a gente não tinha Uber, a gente não tinha iFood, a gente não tinha semáforo inteligente, a gente não tinha Waze, a gente não tinha nada disso. Isso surgiu recentemente, certo? Então, veja, a gente às vezes não imagina como a nossa vida tem melhorado. Veja, e do ponto de vista da qualificação urbana, é a mesma coisa, veja. Hoje eu vou trabalhar de bicicleta, pô. Eu consigo ir de ciclofaixa da minha casa até o Porto Digital. Agora, você se organiza. Agora, já a Universidade Federal já está bem longe, quando eu vou dar aula toda quarta-feira. Então, assim, mas a configuração urbana, ela tem uma série de desafios lá. Agora a gente precisa se preocupar com a renda média das pessoas. Se a gente não resolver este problema, que esse é um problema de raiz, vai ficar muito difícil. Certo? Não resolve o problema de violência, não vai resolver o problema de qualificação urbana, não vai resolver problema nenhum. Vai ficar esperando o poder público, só que o poder público, veja, o poder público não gera receita. Ele recebe o imposto das pessoas para devolver sob a forma de serviços, né? Se a gente não melhorar a economia para fazer com que esse negócio suba, fica realmente difícil. A gente, claro, falando em giro metropolitano, região metropolitana, municípios, prefeituras como uma grande metrópole, mas o Estado, o governo do Estado, na figura da governadora Raquel Lira, tem ensaiado movimentos de uma aproximação desse ente governamental com as cidades. Como tem sido o Porto Digital com o governo do Estado? Programas podem ser ampliados, presidente? Pensar nessa qualificação do jovem de forma mais macro em Pernambuco? Existe essa aproximação? Olha, existe sim. A gente, como eu já falei, a gente está chegando em Caruaru agora, está indo para outros municípios também. E há, obviamente, muitas oportunidades dentro da região metropolitana, tanto na formação, capacitação dos jovens, como na resolução de problemas por parte das empresas. Você pode chegar em várias frentes, né? A gente tem hoje uma série de empresas de swap que são atendidas pelas empresas do Porto Digital, empresas que estão no município de Vitória, como a Mondelez é atendida por empresas. Então, a gente pode chegar nessas duas frentes, a parte de reestruturação do potencial educacional, como também pode chegar com os serviços das empresas para a resolução de problemas na região metropolitana, de várias formas. Veja, todos os projetos que eu tenho levado para a governadora Raquel, ela tem topado, certo? Isso aí a gente tem levado, a aproximação ela é significativa. Vale salientar que o Porto Digital ele surgiu por uma iniciativa do governo do estado, lá em 2000, quando o Cláudio Marinho, que é um dos fundadores do Porto Digital, ele era secretário de Ciência e Tecnologia, né, com Silvio Meira, fundaram o Porto Digital. Ele surgiu dali, né, foi quem
o Seed Money surgiu de dentro do governo do estado. No né? núcleo do palácio. Surgiu de lá, fez Jarbas quando era governador. A gente, inclusive, quer fazer uma homenagem a Jarbas esse ano dentro do Hack and Play, que é nosso festival de inovação, já convidando todo mundo. Dia 15 a 18 de outubro, vai estar lá no bairro do Recife. A gente teve 90 mil inscritos no ano passado, mas é um grande projeto de mobilização. Com a seguinte ideia, né? Você coloca um jovem da linha do tiro, do Córrego do Abacaxi, dentro do Centro de Inovação do Porto Digital, ele em contato com empresários, ele começa a ver o empreendedorismo, começa a ver o que está acontecendo lá dentro, para que ele chegue junto e veja que a tecnologia é uma saída para a vida dele também. Esse projeto de mobilização ele é parte fundamental. E voltando ao governo do Estado, do mesmo jeito que a Prefeitura do Recife, a gente tem vários projetos com o governo do Estado, inclusive o maior contrato de gestão da história foi firmado agora com o governo do Estado, com a governadora, né? E a gente tem ali uma série de projetos que a gente está desenvolvendo, ela tem sido muito parceira, aliás, ela já era parceira de longa data. Vale salientar que o primeiro armazém da criatividade que a gente está mudando de lugar foi o pai dela, quem implementou com a gente lá quando ele foi governador naquele curto período, que é uma pessoa próxima também. E eu gostaria de dizer o seguinte, a gente sempre recebeu ajuda de todo mundo que esteve lá, né? O Porto Digital ele já ganhou muita credibilidade, né? Então, porque às vezes as pessoas entendem, o Porto Digital é do governo. Não, o Porto Digital é privado, só que ele gerencia uma política pública. O governo faz parte do conselho, prefeitura, empresários, universidade, mas a gente não é uma entidade empresarial. Isso tem as entidades empresariais, né, como o Softex, que é liderado pelo meu amigo Ives, Gerino, que é do CEPROP, tem as entidades empresariais que estão lá, tem as universidades que estão próximas também, né? Eu mesmo sou da Universidade Federal, professor lá, como também tem o governo, está todo mundo próximo dentro desse projeto de política pública. Mas a gente quer chegar muito mais longe, né? A gente tem ali um potencial incrível, poucas cidades no Brasil têm isso que a gente tem aqui. E só para fechar ali, Tony e Natália, tem um dado que saiu agora, que é bem relevante, que é o seguinte: o emprego de tecnologia no Recife cresceu 3 vezes mais do que a média nacional. Os municípios que têm ecossistemas de inovação, como Recife, Florianópolis, Belo Horizonte, eles estão crescendo muito mais do que os municípios que não têm. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a média de crescimento no setor de tecnologia ela é menor do que a média de todos os empregos gerados. Aqui no Recife ele é 3 vezes mais do que os outros empregos. Então, assim, essa é a realidade. A gente está crescendo, está trazendo mais negócios para cá, mas a gente quer chegar muito mais longe, né? Lembrando, a gente está numa cidade periférica, num país periférico. Criar um projeto desse com tecnologia é muito desafiador, mas a gente só tem uma saída aqui no setor de serviço do Recife. É acreditar na capacidade do nosso povo. Não se faz inovação sem povo. Se a gente não entender que a gente precisa de um projeto de inclusão muito significativo, por isso Embarque Digital, a gente está indo para Caruaru, está indo para outras cidades, a gente precisa incluir todo mundo. Se a gente não participar de um projeto de mobilização pela educação, pela economia do conhecimento, a gente vai ficar numa situação muito pior do que a gente está hoje, porque a gente vê alguns lugares se preparando. A gente não pode subestimar a capacidade que São Paulo tem, do ponto de vista de infraestrutura, de relações e tudo mais, mas a gente tem aqui um projeto muito significativo na cidade do Recife, né? O setor de serviço da cidade do Recife ele é muito significativo e a gente precisa acreditar na capacidade do povo. Enfrentar desafios é aproveitar ferramentas como essas, não é, Tony Araújo? Obrigada por estar com a gente, obrigada por estar no Giro Metropolitano. Pois é, o tempo voou, né? Mas Demais. A conversa foi muito boa. Prazer. Bom, agradecer também ao presidente do Porto, Pierre Lucena, levar aqui a nossa alegria de poder falar sobre o Porto Digital, festejar os 25 anos, desejar vida longa com essa expectativa de dobrar, né, o número de colaboradores. Isso. Até a próxima. A gente vai fazer uma festa no Porto Digital, dia 12 de dezembro, vai ter uma festa na rua, como é a nossa cara. Viu? Muito bem. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Para você que nos acompanhou aqui no Giro Metropolitano, até o próximo sábado.